Você está com a sua Bíblia aí? Hoje eu pedi para o irmão João pregar, mas eu senti no coração de pregar. Falei, irmão, o senhor me cede a palavra? Ele falou, então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. O título da mensagem desta manhã é o perdão. Você sente que já foi perdoado? Você sente que precisa perdoar alguém? Esse é o título da mensagem. Eu não sei se você grava os meus sermões, mas eu sempre insisto nessa pergunta. Você se lembra de algum sermão pregado aqui? Miserável, pobre e nu, né? Apocalipse não estava. Mas eu lembro do primeiro. Você lembra do primeiro? Alguém aqui quer receber uma bala de Giló? É só me falar um sermão que eu preguei. Lembra da semana de oração que o senhor fez em Provérbios 16, 17? Provérbios, né? Não ser fiador de ninguém. Não? Ser fiador de ninguém. Não ser fiador. Alguém esteve aqui quando eu falei sobre não ser fiador? Você é fiador? Né? Aprendeu, né? Muito bem. Então hoje o título da mensagem é o perdão. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui te adorando em espírito e verdade. Louvamos também pelo privilégio de contemplarmos o Fábio, o Fabiano e a Rosângela aqui conosco se preparando para o batismo. Que eles permaneçam fiéis nos teus caminhos, assim como todos os que foram batizados aqui e no distrito. Que eles fiquem firmes e venham para a tua casa para serem mais, para ajudar mais, para colaborarem mais com a tua causa e assim consigamos pregar um evangelho melhor nesta região. Fale ao nosso coração nesta manhã, oramos em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu ouvi uma história, eu não sei se é verdadeira ou não, mas uma história que impactou o meu coração. A história era de um garotinho que tinha mais ou menos uns 10 anos e ele vivia no interior. E um dia esse garotinho estava muito ocioso, estava sem fazer nada, e os seus amiguinhos estavam na escola. Ele tinha faltado e ele estava ali ocioso. O sol estava pino, era um dia quente, e ele sentado ali em frente ao portão da sua casa, ocioso, pensou assim, mas o que eu devo fazer? E a rua era um pouco alta, e ele olhou mais abaixo e viu que tinha um pé de maçã, uma macieira. E aquela maçã, e eu recomendo você comer maçã uma por dia, aquela maçã era vermelhinha, bonita, até brilhava naquele sol. E ele pensou assim, eu vou comer maçã. Mas a macieira estava na casa do vizinho, no quintal do vizinho. E não tinha ninguém na casa e ele pulou o muro. Subiu no pé de macieira e começou a comer maçã. Ao longe ele olhou, porque a casa dele era no alto, ele viu a mãe. E a mãe olhou para ele e batia assim o pé no chão. E ele percebeu que as coisas iriam ficar feias. Envergonhado, ele desceu do pé e foi para casa. E a mãe estava com uma varinha de marmelo. Não sei se você conhece o marmelo.
E quando ele se aproximou dela, a primeira coisa que ele fez foi dobrar os seus joelhos, se ajoelhar perante ela e pedir perdão. E ele disse: mãe, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. E ela então levantou e deu um sermão: você sabe que o que você fez é errado. Você não pode entrar na casa do vizinho e subir na árvore e comer maçã. Você não pode, isso é roubo. Você promete não fazer mais isso? E ele disse: prometo. E ela então guardou a vara de marmelo, abraçou o menino e a vida continuou. Alguns meses depois, num dia quente, aquele jovenzinho de 10 anos, cansado, fadigado de não fazer nada, ocioso, olhou aquelas maçãs novamente brilhando, e ele sentiu o desejo, aquela vontade de comer maçã. E a história diz que ele pulou o muro. Primeiro ele olhou para ver se a mãe não estava vendo, depois pulou o muro, não tinha ninguém. Ele subiu bem quietinho, pegou algumas maçãs e, para não dar bobeira, desceu, pulou o muro de volta e foi comendo devagarinho as maçãs. Quando ele chegou em casa, a mãe estava batendo o pé no chão com a vara de marmelo. E ele, desesperado, porque ele havia quebrado a promessa, ele se ajoelhou de novo e pediu para que a mãe pudesse ter misericórdia dele. E a mãe então disse: não, agora você vai apanhar. E ele disse: mãe, por favor, tenha misericórdia de mim. Já aconteceu isso com você? Já. E ele tentando se desvencilhar da varinha e ela querendo lhe dar uma lição. E ele então, chorando, implorou perdão. A mãe se agachou perto dele e disse: você não quer pagar o preço? Não. Você não quer apanhar? Não. Então toma a varinha, bata em mim, porque alguém tem que pagar o preço. Naquele momento, quando ele pegou a varinha e a mãe disse: bata em mim, ele soltou a vara. Ele não poderia bater na sua. A história diz que ele aprendeu a lição. Ele cresceu e ele se tornou um pastor, porque ele não podia bater na sua mãe. E ali ele entendeu que muitas vezes nós temos que pagar um preço. Sabe, queridos, todos nós temos que pagar um preço, principalmente do nosso pecado. Certa vez Jesus, ele reuniu os seus discípulos e eles estavam querendo saber quem era o maior, quem era o melhor, quem era o maioral. E Jesus então olhou para aqueles discípulos, pegou uma criança e diz: vocês querem entrar no reino dos céus? Então vocês têm que se tornar como uma criança. E aí Jesus foi ensinando uma lição para eles. E nesse mesmo capítulo, Jesus então fala da discórdia. Ele diz assim: se alguém ferir vocês, machucar vocês, então vai e repreenda o seu irmão. Se o seu irmão reconhecer, aceitar, você ganhou o seu irmão. Se o seu irmão não aceitar a repreensão, chame 2 ou 3 testemunhas, e através da boca tudo se confirma. Mas se o seu irmão também não aceitar isso, vai, chama a igreja e faça um acerto. Mas se ele ainda continuar persistente, não aceitando, então considere como um gentil. E nesse contexto,
o apóstolo do poder, que é o meu personagem predileto. Ele olhou para Jesus e fez uma pergunta. E a pergunta está aí, Mateus capítulo 18, verso 21. O apóstolo Pedro diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pegará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Sabe, queridos, eu gosto de Pedro porque eu me pareço com Pedro, e normalmente a gente gosta de pessoas que nós nos parecemos. Pedro, ele era uma pessoa explosiva, e eu, se eu não tomar cuidado, eu sou uma pessoa explosiva. Pedro era uma pessoa que falava primeiro, e eu, se eu não tomar cuidado, eu falo primeiro. Pedro era uma pessoa que não levava desaforo para casa, e se eu não tomar cuidado, eu não levo desaforo para casa, porque eu tenho um temperamento forte. Eu sou uma pessoa que tem temperamentos misturados. Eu sou colérico e sou sanguíneo. E talvez eu esteja falando para alguém assim como Pedro, e é por isso que eu admiro Pedro. Mas Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, quantas vezes alguém pode me aborrecer? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Por que Pedro fez essa pergunta? Porque Pedro tinha muita dificuldade com isso. Certa vez uma jovem se aproximou de mim e falou: pastor, eu posso usar mini saia? O que eu imaginei? Que essa jovem tinha o quê? Problema com isso. Um outro jovem disse: pastor, eu gosto de assistir os jogos do Palmeiras. Era palmeirense, sofredor. Eu posso ir no estádio? Eu logo imaginei, esse jovem tem problema com isso. Normalmente, quando a gente pergunta alguma coisa, é porque a gente tem problema com alguma coisa. E Pedro tinha problema em perdoar as pessoas. Ele tinha dificuldades em perdoar. Então ele disse: Senhor, se alguém me ofender, até quantas vezes eu devo perdoar? Alguns dizem que naquela época os judeus, alguns dizem, podiam perdoar até 3 vezes algumas transgressões. Algumas principais até 3 vezes. Mas Pedro, ele era um homem acima da carne seca. Ele era o último biscoito do pacote. Ele era discípulo do mestre. Então ele pensou assim: bom, se as pessoas têm o costume de perdoar algumas coisas até 3 vezes, então eu vou dobrar isso aí e colocar mais um, porque eu sou seu discípulo. Então eu posso perdoar até 7. Ele mesmo, ele dá a resposta. Ele faz a pergunta e ele dá a resposta. Tá bom, 7. Estou sendo misericordioso, bondoso, longânimo, compassivo, Senhor. 7, número da perfeição, número exato. Pode ser? Talvez Pedro estivesse esperando de Jesus um elogio, um amém. Pedro, que maravilha! Como você é bondoso, como você é extraordinário. Mas Jesus não falou isso. Jesus olhou para ele, Fábio, e disse: não, você não pode perdoar 7 vezes, você tem que perdoar 70 vezes 7. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto dá 70 vezes 7? Qual é a soma? 490.
Vamos imaginar que Pedro ali fosse um dos mais velhos. Jesus tinha provavelmente ali 30 e poucos anos. Vamos dizer que Pedro estivesse na mesma faixa etária. Vamos dizer que Pedro tivesse 30 anos. E Jesus disse: você tem que perdoar 490 vezes. Nós sabemos que Jesus estava querendo dizer: você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Mas vamos imaginar que ele tinha 30 anos. E Pedro era um homem bravo, não levava desaforo para casa. E eu sou assim. Por isso que eu gosto de Pedro. Porque olhando para Pedro, eu olho para mim e falo: ainda há esperança, ainda há jeito. E talvez eu esteja falando para alguém assim, que não leva desaforo para casa, que diz assim: ó, pisou no meu pé. Talvez eu esteja falando para alguém que fale assim: ou vai ou racha. Então deixa eu te dizer, nunca vai, sempre racha. Mas vamos imaginar que Pedro tivesse 30 anos. Vamos imaginar que ele fosse um homem sanguíneo, colérico, que não levasse desaforo para casa. E de repente alguém pisasse no pé dele e ele contava 1, 2, 3, 50. Vamos imaginar que Pedro, ao longo dos seus 30 anos, uma única pessoa tenha falhado com ele 50 vezes. No processo de 30 anos. Para uma pessoa falhar com ele 100 vezes, quantos anos levaria? E para falhar 200, o dobro. 120. E para começar a matemática. Mais 200. 240. Mas então nós não chegamos no número exato que Jesus diz, 490, né? Faltam 50, 60 e mais 50 vezes. Quantos anos esse homem teria que viver, Pedro? Talvez uns 500 anos para uma só pessoa falhar com ele. Notem o que Jesus disse, irmãos. Coisa séria. Uma pessoa, quando ela falha comigo, eu tenho que perdoar sempre. Sempre está disposto a perdoar. Mas se eu contar 490 vezes só, eu teria que viver aproximadamente 1000 anos para perdoar uma só pessoa que falhou comigo 490 vezes. Eu teria que viver aproximadamente 1000 anos e essa pessoa também. Jesus disse que você e eu devemos perdoar as pessoas quantas vezes forem necessárias. Mas pastor, eu não fui o culpado. O que o cristão deve fazer? Pedir perdão, mesmo que ele não seja o culpado. Pedir perdão. Porque a palavra de Deus é clara. Vai e converse com o seu irmão. Se ele te ofendeu, vai lá e conversa. Mas e se você ofendeu, então você está livre? Não, vá lá, peça perdão. Sabe, queridos, tem pessoas que falham conosco e elas pedem perdão. E a gente oferece o perdão de qualquer jeito. Mas nós não devemos lançar a espada sobre a cabeça de alguém que nos pediu perdão. Quem primeiro pede desculpa é mais corajoso. Quem primeiro pede perdão é mais forte. E quem primeiro esquece é mais feliz. Nós podemos ser felizes quando nós perdoamos as pessoas, quando nós pedimos desculpas e quando nós esquecemos. Porque se nós olharmos para Deus, quantas vezes Deus nos perdoou?
Uma vez, duas, três. Agora veja o que o texto bíblico em Mateus capítulo 6, verso 14 diz. Por que eu devo perdoar as pessoas quantas vezes forem necessárias? Olha o que o próprio Jesus diz, Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. A Bíblia diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas. Para você ter o perdão de Deus, para que eu tenha o perdão de Deus, eu tenho que estar disposto a oferecer o perdão para alguém. É condicional aqui o perdão também. Se eu quero ser perdoado por Deus pelas minhas ofensas, eu tenho que estar disposto a perdoar o meu semelhante. E às vezes a gente não consegue perdoar o cônjuge. Às vezes a gente não consegue perdoar o filho, o irmão. Às vezes ficamos muitos anos sem falar com o parente. Eu, quando era mais novo, eu era terrível. E eu fiquei aproximadamente de 10 a 12 anos sem falar com meu irmão. Hoje eu falo com ele, mas oi, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Não tem diálogo. Por quê? Porque não formamos uma amizade. Quantas pessoas perdem a família porque não conseguem perdoar? Não consegue perdoar o cônjuge, não consegue perdoar o filho, não consegue perdoar o parente, não consegue perdoar o amigo. Lembre-se, não devemos levantar a espada sobre a cabeça de alguém que nos pediu perdão. Lembre-se, o primeiro que pede desculpa é o mais forte, é o mais corajoso. O primeiro que pede perdão é o mais forte. E o primeiro que pede e o primeiro que esquece é o mais feliz. Quando eu era ancião, há muitos anos, lá da igreja de Jardim Catanduva, eu era professor da escola sabatina. E eu tinha uma unidade boa de pessoas mais experimentadas. E tinha uma irmã que eu não posso dizer o nome dela, mas eu sei o nome dela e eu sei o seu nome. E se eu falar, eu vou falar o nome de quase 80% aqui. E essa irmã que começava com A, ela estava brigada com a filha, porque ela detestava o genro. Ela estava brigada com a filha porque detestava o genro. E ela morava numa casa que era nível da rua, e a filha com o genro morava abaixo. E a filha então, Fábio, se aproximou de mim e falou: irmão, eu era ancião, você pode visitar a minha mãe? Eu falei: claro, mas qual o problema dela? Ela falou: nós estamos sem falar já há vários meses. Eu falei: mas por quê? Ela disse: porque ela detesta o meu marido. E eu sei o nome do marido, começa com A também. E sei o nome da filha, começa com S. E eu falei: tá bom. E aí, no outro sábado, na escola sabatina, eu cumprimentando, fazendo os apontamentos, falei: irmã, hoje eu poderia fazer uma visita para a senhora, assim, na unidade? Ela falou: claro. Falei: então vamos marcar tal horário, depois do almoço. E aí eu fui sozinho. Era um assunto particular. E eu fui e ela me recebeu bem. Ela era uma senhora branca, de cabelos prateados, meio um pouquinho gordinho. E eu fui visitar e comecei a conversar com ela. Como um bom mineiro, eu comecei a conversar pelas beiradas.
E fui falando, e fui ganhando a atenção dela, e de repente eu cheguei no ponto. Quando eu cheguei no ponto, aquela mulher ficou roxa. Sabe o que é roxa? Rubro. Ela ficou vermelha. O sangue subiu para o rosto dela, que eu vi aquela mulher parecendo um tomate. E ele olhou e falou assim: irmão, se você veio para me convencer a perdoar esse crápula, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque eu prefiro ir para o inferno do que perdoar. Foram essas palavras que ela me falou há mais de 25 anos. Ela estava disposta a ir para onde? Você está disposto a perder a sua salvação por causa de uma briga, de uma discussão? Você está disposto a perder a salvação porque acha que alguém te feriu, que você não foi o culpado, e você mantém essa intriga acesa? Você está disposto a perder a salvação? Ela não sabia o que era isso. Você já imaginou ser queimado no fogo do inferno, até ser destruído, a dor, o sofrimento, só porque não consegue perdoar alguém, ou não consegue pedir perdão? O apóstolo Pedro, irmãos, quando ele aprendeu essa lição, ele se tornou um grande apóstolo. O melhor para mim, porque se nós compararmos Paulo com Pedro, Paulo foi espetacular, mas Paulo tinha conhecimento, ele tinha estudo, ele tinha habilidade, ele tinha oratório. Pedro não sabia nem escrever direito. E a Bíblia diz que quando ele pregava, uma multidão se convertia. Paulo, ele tinha que pregar em conferência. Pregava hoje, amanhã e tal, se convertia. Pedro, um sermão. As pessoas se levantavam. Ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque ele aprendeu. Ele aprendeu sobre o perdão. Ele aprendeu que nós não devemos perdoar uma ou duas ou três, mas quantas vezes foram necessárias. Você precisa pedir perdão para alguém? Você precisa perdoar alguém? Aproveite essa chance, porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Mas pastor, eu tenho que ser bobo, palhaço? Não, você não precisa ser bobo. Eu já perdoei tantas pessoas que já me deram tanto prejuízo, e se elas vierem para cima de mim, eu vou falar: não tenho mais. Mas você está perdoado, mas eu não tenho mais. Ou eu vou falar para essa pessoa: ó, eu tenho o que eu tenho aqui no bolso. Sempre é R$2, R$3, R$5. Você não precisa ser palhaço, ser marionete de ninguém, mas você pode estar disposto a perdoar as pessoas. Fábio, você está disposto a perdoar? E você, Rosângela? E você, Fabiana? E vocês, igrejas? Eu também. Que nós possamos ser pessoas com o coração aberto para perdoarmos. Porque aquele que perdoa, ele se torna mais parecido com quem? E quando ele vai a Cristo e pede perdão, o Senhor Jesus está disposto a perdoar. Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical.